Bendito seja o Senhor nosso Deus, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. No Evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, Nosso Senhor Jesus Cristo, quando fala aos apóstolos, bem, e a todos aqueles que ouviram esta parábola, e dá o exemplo deste semeador e das sementes, a semente é a semente da qual narra o Evangelho. A semente é a palavra de Deus, queridos irmãos e irmãs. E nós, na maioria das vezes, não que esteja errado, mas damos como definição única, como para a palavra de Deus, as palavras apenas que vêm escritas na Sagrada Escritura. Sendo verdade que assim é, todavia a Sagrada Escritura e todas as palavras inspiradas que lá vêm escritas não abrangem todo o contexto da revelação e da nossa salvação. As palavras que estão escritas na Sagrada Escritura apontam, queridos irmãos, para verdades sagradas que a linguagem humana tem dificuldade e talvez mesmo a impossibilidade de descrever. Estas mesmas palavras que vêm na Sagrada Escritura, elas apontam para aquilo que as inspira e que está por trás dessas mesmas palavras. Estas palavras escritas na Sagrada Escritura apontam para aquilo que é a essência delas mesmas. E esse que é a essência das palavras que vêm escritas na Sagrada Escritura é, queridos irmãos e irmãs, o próprio Senhor nosso Deus. O nosso Deus triúnico, onde o Pai, fonte de toda a vida eterna, envia ao mundo o seu Filho unigênito, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo que encarna no ventre de Maria, Cristo, que vem em nome do Pai revelar tudo o que está escrito nas Sagradas Escrituras e mais além. E mais além. Amados irmãos e irmãs, dizem-nos os santos padres da Igreja que a tradição transporta como a brisa suave as palavras de Deus. E São Paulo apóstolo, na sua epístola aos Tessalonicenses, ele refere a estes mesmos cidadãos de Tessalónica, da cidade de Tessalónica, que escutem o que lhes foi dito oralmente, que se apeguem ao que foi dito oralmente e não apenas ao que foi escrito. Aliás, São Paulo diz em termos invertidos em função deste que ele disse. Primeiro ele diz aos Tessalonicenses: lede, prestai atenção a tudo o que vos foi ensinado por carta, isto é, por epístola minha, de Paulo, do apóstolo, e também apegai-vos ao que vos foi dito. A propósito do que eu disse há pouco, que a palavra de Deus, segundo os santos padres da Igreja, é transportada pela santa tradição da Igreja, aqui vemos nas palavras de São Paulo aos Tessalonicenses, ao contrário do que muitas pessoas e gentes e até denominações religiosas que graçam, pululam, andam, deambulam por este mundo, pensam, a palavra escrita não é toda a palavra de Deus. É a palavra de Deus, sem dúvida, mas não toda a palavra de Deus. E São Paulo tem este cuidado. Ó meninos de Tessalónica, ó filhos de Deus, que eu trago no meu ventre para vos formar à imagem do Cristo que vos anuncio, por palavra escrita e por palavra que pus nos vossos ouvidos. E São Paulo usa uma palavra que em grego se chama paradidomi, que quer dizer tradição. Quando São Paulo põe isto na epístola aos Tessalonicenses em grego, não estão lá estas palavras apenas que eu digo: olhem, escutem também o que eu vos disse, não prestem atenção só ao que está escrito. Tudo ao que está escrito, mas também às palavras que eu vos disse. Em vez de isto que eu estou a dizer, as palavras que eu vos disse, está lá: prestem atenção à tradição da Igreja. É o que esta palavra paradidomi em grego significa na boca de São Paulo e na língua grega. Entendem, queridos irmãos e irmãs?
Então, as palavras de Nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, estão postas na Sagrada Escritura, mas todas as palavras que estão postas, escrita, inspirada pelo Espírito Santo, não são todas as palavras que Nosso Senhor Jesus Cristo disse durante 3 anos da sua pregação pública. E como a Sagrada Escritura não pode comportar porque não há árvores e papel no mundo para que se pudéssemos escrever porventura tudo o que o Senhor disse, talvez sim, talvez não. É provável que não, porque no Evangelho, na Sagrada Escritura, alguns é dito que não. Mas são importantes todas e cada uma das que vêm na Sagrada Escritura, e todas as outras que lá não vindo são a palavra do Verbo de Deus, a palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo, propalada, proclamada, anunciada, sussurrada no ouvido, no coração e na alma de cada apóstolo, de cada discípulo e de cada uma daquelas pessoas que viveram naquele tempo em que o Senhor andou no mundo, na sua carne humana, na sua natureza humana, entre todos aqueles que tiveram o privilégio e o gáudio de poderem presenciar e usufruir do seu amor exalado, que era exalado, evidentemente, que saía da sua presença. São Paulo, ao dizer esta palavra santa tradição da Igreja, remete-nos para o quê? Para a própria tradição da Igreja. E diz a Santa Igreja Ortodoxa de Nosso Senhor Jesus Cristo, desde há 2000 anos até hoje, que é o Espírito Santo aquele que habita, aquele que está dentro da santa tradição da Igreja, é aquele que insufla e ensopa de vida a tradição da Igreja. Para quê? É aquilo que foi dito e vivido no tempo de Nosso Senhor Jesus Cristo, por Ele próprio, Cristo, Verbo encarnado, dito, e por Ele próprio, nas suas ações realizadas, vivido. Pelos apóstolos, de forma igual, pelos discípulos e pelos primeiros padres apostólicos, e por todos os bispos que sucederam aos padres apostólicos e aos apóstolos, até ao dia de hoje. Essa tradição é aquilo que Nosso Senhor ensinou, e essa tradição transporta até nós, nas palavras escritas e nas palavras oralmente ditas, tudo aquilo que é o conteúdo de toda a informação que o Senhor nos deu. E o que é essa informação? O que é que ela consiste? Na revelação que Cristo revelou para nos dizer quem é o meu Pai, quem é o vosso Pai, quem é o meu Cristo, de Cristo. O Senhor vem-nos revelar o Pai dele e nosso Pai, e tudo o que comporta sermos filhos de Deus, e lançar-nos e fazer-nos conhecer, dando-nos todos os convites. Então a santa tradição da Igreja é navegada nas águas onde o Espírito Santo está e a sustenta, não do exterior apenas, mas do interior, como eu disse, penetrando-a, permeando, ensopando a santa tradição da sua presença. É esse dom que nós recebemos, a revelação posta em palavras escritas e audivelmente ditas, trazida até nós por aquele que as inspirou, como eu comecei por dizer no Evangelho. Esta é a santa tradição da Igreja, queridos irmãos e irmãs. Bem, e no Evangelho de hoje seria suposto que as palavras de Deus ficassem enraizadas, tomassem raízes, como as árvores grandes, iguais aos cedros do Líbano, na nossa alma e no nosso coração, mas constatamos que não, que na maioria das vezes as palavras de Deus não nos importam, não são fixadas na nossa alma nem no nosso coração. E porquê, filhos amados e filhas em Deus? Porque nós não fazemos o que os santos padres da Igreja nos pediram e nos pedem. Nos pediram quando viveram e nos pedem naquelas palavras que continuam a chegar até nós, nos seus escritos, nas obras que eles deixaram e no exemplo de suas vidas. E essas palavras chegam até nós, e esses mandamentos, mas nós não tomamos atenção. E uma das coisas que os padres da Santa Igreja nos dizem é que para fixarmos a palavra de Deus em nós, temos que estar vigilantes. Nós temos que estar atentos.
nós temos que fazer vigílias, nós temos que fazer uma coisa que os padres da Igreja, da qual muito falam e que lhes é muito querida e muito cara, que é fazermos a chamada atenção plena. Atenção plena significa o quê? Nada pode cair até o Everest, ao meu lado, direito ou esquerdo, atrás ou à frente de mim, mas nada me perturbará. Porque não há nada mais importante do que o próprio Deus, no seu corpo, no seu sangue e na sua palavra dita, porque a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo é a própria vida. Quando Cristo fala, tudo toma vida. Os mortos ressuscitam, os pecados são perdoados, os portões do paraíso fechados e trancados pela presença daquele arcanjo com a espada de fogo foram reabertos quando o Senhor sai do túmulo. O Rei dos Céus está ao nosso alcance, outra vez, ao alcance de quem? Daqueles queridos amigos em Cristo e amigas em Cristo. Ao alcance daqueles que são possuidores da liberdade de Deus, da espontaneidade do amor de Deus e do próprio amor de Deus. Não. Liberdade, espontaneidade e amor. Liberdade porque não podemos, enquanto escravos, amar nosso Senhor Jesus Cristo. Nem enquanto escravos nós não temos entusiasmo ou vontade para fixarmos em nós as palavras de Deus. Espontaneidade porque nós não deveremos envergonhar-nos dos pecados que nós temos quando os confessamos. Nós deveríamos ter vergonha quando pecamos. Então, espontaneamente, nós devemos aproximar-nos de Deus, nosso Pai, de Cristo, nosso irmão do batismo, do Espírito Santo, que é este, que ilumina a nossa pobre e triste inteligência e vivifica a nossa alma e desperta o nosso coração. E nós deveríamos ter estas três pessoas da Santíssima Trindade, o nosso único Deus, sempre presente em cada momento da nossa vida. Porque, queridos irmãos e irmãs, não há momentos repetíveis que se possam repetir na nossa vida. E porquê é que eu digo isto? Porque a Igreja o afirma. E porquê é que a Igreja o afirma? Porque nós sabemos, conhecemos, pelo menos, algumas coisas da vida da Igreja, ainda que importasse conhecermos mais. E é-nos dito que o Espírito Santo está onde? Que Ele está presente em todos os lugares e que Ele enche e preenche todas as coisas. Ora, se o Espírito Santo está presente em todos os lugares e enche e preenche na plenitude daquilo que cada coisa pode receber e comportar a plenitude do que Ele é, isto significa que se está presente em todos os lugares e enche todas as coisas, não há nenhum momento, nem que seja um milinésimo de milinésimo de milinésimo de milinésimo de milinésimo de segundo ou de fração de segundo, que nós vivamos ao longo da nossa vida, em cada um dos nossos minutos, nos quais o Espírito Santo não esteja enchendo e preenchendo totalmente presente em cada um desses milinésimos de segundo. Por isso eu vos comecei por dizer, há pouco atrás, que não há momentos que sejam dispensáveis. Não há momentos na nossa vida que não sejam radical, crucial, totalmente importantes para nós. Porque todos eles têm, dentro dos mesmos momentos, o Espírito Santo inteiro, pronto a ser agarrado, fixado por nós. E como é que nós podemos inverter esta nossa vida, este nosso ritmo, que é como? É um ritmo de distração, de alheamento das coisas divinas. Nós somos profundamente distraídos. Somos, não ontologicamente, queridos irmãos, somos não porque Deus nos criou para sermos, somos porque nós aplaudimos a nossa inércia, nós aplaudimos a nossa preguiça, nós gostamos que não nos incomodem e amamos o nosso comodismo. Nós bocejamos com a boca aberta, a boca fechada. Quando temos a boca fechada, boceja a nossa alma, que é ainda pior do que se abríssemos a própria boca para o bocejo. Porque no bocejarmos significa que estamos enfadados. Quereríamos estar noutro sítio e não ali, diante de Deus. Quereríamos abraçar outras coisas do mundo e não os convites que Deus nos faz. E é triste que assim seja. Por isso eu vos disse, nós somos assim não porque Deus nos criou, mas porque nós queremos ser assim. Mas os padres da Igreja, queridos irmãs e irmãos, dizem-nos que há um antídoto, um medicamento
uma cura para esta nossa apatia. Não apatia, fora apatia, mas é apatia, indiferença. E o antídoto, a cura é o quê? Dizem os padres da Igreja, que nós conhecemos quando tivermos uma fruta, um pedaço de pão ou qualquer outra comida para ingerirmos, para comermos, que prestemos atenção na dentada que damos na pera, ou no pepino, ou no tomate, ou na garrafada de comida que colocamos na boca. Dizem os padres da Igreja, prestemos atenção aos sabores, degustemos aquilo onde as nossas papilas gustativas, os nossos lábios tocam e a boca se abriu para acolher. Prestemos atenção ao que temos dentro da nossa boca, com cuidado. Para quê? Para chamarmos a mente e a alma a concentrar-se naquilo que pediu ao corpo que fizesse. E os padres da Igreja, continuando, dizem, quando caminharmos, prestemos atenção, reflitamos nas alegrias de caminharmos, nas coisas belas que decorrem quando nós andamos, passeamos por meio de uma floresta, ou numa aula de árvores, ou à beira do rio. Eles dizem-nos, concentremos-nos naquilo que caminhar nos proporciona, naquilo que a caminhada nos oferece. Dizem ainda, quando nós estivermos junto de um irmão ou uma irmã nossa e ele esteja, esse irmão ou irmã, a falar connosco, concentremos-nos, prestemos atenção, por fora e por dentro, naquilo que o nosso irmão ou irmã está a dizer-nos. Bem, para que é que isto serve? Para que depois, quando formos orar, quando formos rezar, já estejamos pouco a pouco, todos os dias, fazendo isto, que eu vos lembrei, que os padres da Igreja nos pedem que façamos. Não vou repetir, para não vos cansar. O que é que acontece? A nossa alma e a nossa mente começam a ter músculo, dia após dia. Como quem vai aos treinos, ao ginásio. Começa a haver musculatura na nossa distração, que deixa de o ser, e começa a ser concentração. Então, quando nós vamos orar, já conseguimos, não ainda no princípio, nos primeiros anos totalmente, mas já conseguimos de vez em quando não nos distrairmos das palavras Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, tem piedade de mim, pecador, ou Ave Maria, ou o Credo, ou o Pai Nosso. Significa que conseguimos dizer Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, por exemplo, sem estarmos entre Senhor e Filho de Deus vivo, estarmos a pensar nos transatlânticos que estão ali diante do Cais de Lisboa, ou a pensar no fado que eu ouvi há 3 anos atrás, enquanto nestes 3, 4 segundos entre Senhor e vivo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, penso milhões de coisas, que é o que acontece na nossa oração. E quando isso acontece, nós não estamos a orar. Ficamos 1 hora, se for necessário. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, tem piedade de mim, pecador. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, tem piedade de mim, pecador. 1 hora assim, permeado com o Pai Nosso e com glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas nós não estamos lá. Então nós não estamos a orar. Não estamos a orar. Eu, para falar com o meu pai ou com a minha mãe, não é? Porque orar significa dialogar, conversar com Deus, eu tenho que ter o meu pai e a minha mãe dentro de mim. Se eu estiver a falar, pai, isto e aquilo sozinho no meio do campo, e o meu pai estiver a 10 km de distância, não estou a falar sozinho, estou a falar para o vento. É o que acontece, queridos irmãos e irmãs, quando nós vamos rezar e a nossa cabeça está cheia de pensamentos do mundo. Então os padres da Igreja pedem-nos isto, aqueles treinos que eu vos disse, dos quais vos falei há pouco, para que a nossa alma e a nossa mente comecem a aprender a serem sérias, para que a nossa mente e a nossa alma comecem a aprender a serem honestas, a serem livres, espontâneas e cheias de amor. Mente e coração, alma e coração, para que depois nós possamos, de facto, orar a nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. E nesse momento em que a nossa oração começa, de facto, a ser livre e espontânea e eivada de profundo amor, então ela torna-se séria, torna-se verdadeira. Então nós conseguimos ouvir a palavra de Deus, mesmo quando ela nos vem trazida pelo vento do seu amor, como as sementes aladas são transportadas pelo mesmo. Sabem que o vento leva aquelas sementes miudinhas, não é? E as transporta de um terreno para o outro. E elas vão germinar alguns.
Mas algumas não germinam, porquê? Porque caem no meio do asfalto, caem em sítios pedregosos. O mesmo acontece connosco. Nós não temos a capacidade, queridos irmãos e irmãs, para receber a palavra de Deus e ela possa frutificar depois em nós, se não tivermos o terreno fértil preparado. E o terreno fértil preparado é esse. Temos que ser pessoas livres, pessoas espontâneas, que não temem confessar nem revelar quem são a Deus quando confessam os seus pecados e que não temem os desafios do amor de Deus, porque estão prontas para se desinstalarem. Quando isto sucede, então as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo tomam raiz em nós. E ao tomarem raízes, elas começam a ter tronco. E o tronco começa a ter galhos. E os galhos começam a ter folhas. E começa a florescer uma planta bela e linda, que reflete a luz do sol, posto lá em cima no céu da criação de Deus. E quando nós formos semente estas árvores que florescem na primavera, que são alimentadas por esta luz criada de Deus, nós começaremos a ser, não árvores, mas verdadeiramente filhos de Deus, que querem pela deificação chegar, alcançar a herança que lhes foi prometida. Não pelo prémio prometido, mas pelo amor àquele que prometeu. Sem que a promessa, ainda que relevante e necessária, seja o nosso objetivo primordial. O que é que eu quero dizer com isto, trazido por miúdos? Que não é porque queremos muito ir para o reino dos céus que vamos amar a Cristo. Amemos a Cristo mesmo que não fôssemos para o reino dos céus, se tal fosse possível. Porque quem ama a Cristo, genuína e verdadeiramente, de forma livre, espontânea e profundamente apaixonada no amor que tem rosto, naturalmente que vai, por sua misericórdia e compaixão, para o reino dos céus. Mas mesmo que, repito, tal assim não fosse, nosso amor deveria ser tão forte na sua espontaneidade e na sua liberdade que nada nos afastaria da presença de Deus. Nada nos levaria para longe de nenhuma das suas palavras escritas na Escritura ou audivelmente postas na Santa Tradição, a cujo leme está o Espírito Santo e que traz até nós intacto tudo o que o Senhor disse e foi escrito e tudo o que o Senhor disse e não foi escrito. Senhor, refiro-me a Cristo, nosso Deus e Salvador. Então, amados irmãos e irmãs, para terminar, tenhamos atenção a estas palavras que eu vos disse. Gostaria de as haver melhor dito, mas não tendo arte nem engenho para o fazer, e invocando o nosso perdão, o vosso perdão, peço-vos que, pelo menos na pobreza do que vos transmiti, apesar das roupagens pobres de se revestiram as minhas palavras, o conteúdo é da santa tradição da Igreja. Prestai atenção ao conteúdo de cada palavra que eu vos transmiti em nome da nossa Santa Igreja, do nosso Senhor Jesus Cristo, desde há 2000 anos até o dia de hoje. Esquecei as roupagens exteriores, pobres e andrajosas que eu emprestei a cada uma delas quando os proclamei diante do vosso coração e dos vossos ouvidos. Amai o Senhor nosso Deus, como Ele vos ama. Sede santos, como o Senhor nosso Deus é santo. E se assim fizermos, e estas duas premissas forem válidas, as que eu acabei de invocar, então nós não conseguiremos não perdoar-nos uns aos outros. Não conseguiremos deitar-nos sem telefonar, dizer, irmão, não tive coragem de hoje ir ter contigo. E também não será por telefone o bastante para te pedir perdão, ainda que o faça já. Mas amanhã, lá no perdão telefónico pedido, eu quero estar contigo para pôr o joelho em terra e pedir perdão. Eu embaixo e tu em cima, olhando a minha pobreza. E o que é que o irmão genuíno faz? Quando o outro fizer isso, o que olha de cima para baixo, não por arrogância, mas porque o outro se colocou no lugar que devia, porque tocou, dá-lhe a mão para o erguer, porque não há irmãos escravos diante de outros irmãos. Somos todos pessoas inteiras de pé, como o próprio Cristo na cruz, mesmo pregado. O Senhor estava ao alto, olhando o Senhor, seu Deus e Pai. Que o Senhor os proteja, ame e guarde em vossos dias, para que todas as sementes de Deus frutifiquem, floresçam dentro da vossa alma e do vosso coração, de forma mais bela ainda do que as mais belas flores que a primavera em cada um dos seus anos nos anuncia. Para que assim possamos um dia herdar o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.